Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Daniela, eu sou psicoterapeuta e criei este canal aqui com o intuito de mostrar o que eu estava lendo, mostrar coisas que eu estava aprendendo, e eu percebo que isso tem tomado uma proporção cada vez maior, graças a Deus. Algumas pessoas interessadas em amadurecer. E aos poucos o canal foi tomando mais forma e hoje eu falo aqui mais abertamente sobre amadurecimento feminino. E por que que eu decidi abrir um canal para falar sobre o desenvolvimento humano no geral, né? Sobre como a gente pode se tornar um ser humano melhor, um ser humano bem formado, com boas referências, com uma religião sólida, com uma maturidade sólida, com princípios, com valores. Acredito que isso que vai levar a gente a essa felicidade que a gente tanto busca aqui no mundo, né? Pelo menos nós vamos poder experimentar um pouco dessa felicidade se a gente seguir alguns caminhos que nos aproximam de Deus. Então foi esse o objetivo da criação desse canal. E eu falo mais abertamente para mulheres, porque a gente consegue perceber como que as mulheres atuam no mundo hoje em decorrência da história das mulheres, de como se deu o desenvolvimento social mesmo da mulher, desde as lutas das feministas radicais para chegarmos onde estamos hoje. Então, o que nós conseguimos perceber? Uma perversão total dos valores femininos, do que é ser mulher, de como a mulher ela pode se portar, de como ela pode agir no mundo, de como ela pode cumprir o papel dela. E isso se perdeu completamente nos dias de hoje. Hoje eu vejo muitas mulheres completamente perdidas, sem saber o que fazer, sem saber quem são, sem saber se relacionar nem com elas, nem com outras pessoas. Isso acarreta em outras consequências, como, por exemplo, a dificuldade em formar novas famílias, a dificuldade de criar filhos, ou a dificuldade de se doar mais pelo outro, entregar a vida pelo outro. E isso vem em decorrência das transformações que a gente tem vivido no mundo mesmo, né? Passando aí de geração, nós estamos vivendo, nós estamos presenciando uma troca de eras, né? Neste mundo pós-moderno que a gente está vivendo. E isso, é claro, vai ter impactos positivos e negativos na vida das pessoas. Hoje, a gente consegue observar, por exemplo, alguns sintomas em algumas mulheres que exemplificam isso que eu quero dizer, né? Então, mulheres rebeldes demais, que estão sempre querendo mostrar que quebram regras, que ninguém manda nelas. Mulheres vulgares, que acham que o seu valor está no pedaço do corpo, que acham que o seu valor está em ser extremamente vulgar e sexualizada, que a torna um objeto, pelo qual, inclusive, é o que as feministas lutam, né? Para que a mulher não se torne um objeto, mas parece que não deu certo. Além disso, a gente pode perceber também uma infantilização da mulher moderna. Muitas mulheres adultas agindo como crianças, esperneando, gritando, surtando, né, se fazendo de loucas para chamar a atenção. E com isso a gente vai percebendo uma desconexão total com a realidade. As pessoas parecem que estão vivendo numa ilusão, num conto de fadas, onde o mundo precisa se encaixar ao seu estilo de vida e não o contrário. As regras do mundo estão erradas, a tradição está errada, os movimentos que nos trouxeram até aqui está tudo muito errado e são essas novas mulheres que vão construir um mundo novo, novos progressos, com novas ideias, né? Sem caretice, sem tradição, sem o que é certo e o que é errado, com todo o tipo de relativismo possível, né? Além disso, a gente pode perceber também nas mulheres um culto ao que é feio, um culto ao que é imoral e ao que é maligno. A gente vê aí tantas manifestações a favor do aborto, tantas manifestações contra a família. A gente consegue perceber uma devoção ao que é feio,
ao que é horroroso, ao que é horrível. Mulheres com tatuagens tampando o rosto, com chifres, imitando, né, imagens demoníacas. Ou seja, se afastando completamente do que é belo, justo e moral. E com isso eu comecei a me perguntar onde que a gente vai parar. Hoje a gente consegue ver mulheres que às vezes estão buscando um caminho, mas ainda assim se sentem completamente perdidas. Por quê? Porque elas desaprenderam a ser mulheres, porque elas não sabem o que é ser uma mulher, não sabem sua identidade, não sabem se portar como uma mulher, não sabem o seu papel na sociedade, a sua importância e a sua responsabilidade também. Com isso, elas acabam não aprendendo a se relacionar nem com elas, nem com outras pessoas. Por isso que a gente vê tantas crises de relacionamento hoje em dia, tantos divórcios, tantos namoros doentios, né? Porque as pessoas não sabem quem são. Não sabem quem são, não sabem o que defendem, não sabem o que é a verdade e o que é a dignidade, para que elas tenham o respeito que elas tanto pedem. Então hoje a gente vê relacionamentos com uma dependência emocional extrema de ambas as partes. É possível perceber também como as relações estão superficiais, estão servindo como muleta de aparência, de status. A pessoa prefere ficar num relacionamento doentio do que perder o status de estar acompanhada. Existe uma fragilidade emocional muito grande nisso tudo. E isso acarreta em uma dificuldade das próprias mulheres não se respeitarem. Porque com tanta desordem, fica difícil elas próprias se olharem no espelho e agir com respeito com elas mesmas. E ao longo dessa minha trajetória, algumas autoras, algumas referências muito importantes me abriram os olhos para isso. Como, por exemplo, Edith Stein, em seu livro A Mulher, segundo sua natureza e sua graça. É um livro que eu recomendo muito, porque foi um livro que me mostrou que se Deus me fez mulher, é por algum propósito. Ele poderia ter me feito homem, mas não foi assim. Deus nos faz segundo o que Ele quer de nós. Deus me quis mulher. Deus quis você mulher, se você está assistindo esse vídeo e for uma mulher. Ou Deus quis você homem, porque tem alguns homens que me acompanham aqui, se você estiver assistindo e for homem, Deus te quis homem. Por quê? Você já parou para se perguntar isso? Por que ele te quis homem? E se ele te quis homem ou se ele te quis mulher, por que ele te quis mulher? Para que ele te quis mulher? Para algum objetivo, certo? Se a gente foi criada ao acaso e por acaso viemos mulheres, então Deus não é Deus. Porque Deus, ele é justo, ele é perfeito e nunca erra. Então existe um porquê de você ser mulher. Sabe? Depois de ler Edith Stein, eu acabei conhecendo Alice von Hildebrand no livro O Privilégio de Ser Mulher, que nós lemos, se não me engano, foi o primeiro livro que nós lemos no Clube do Livro, no clube de leitura e formação que a gente tem para mulheres. E este livro, ele fala pra gente, como o título já diz, o privilégio de ser mulher. E este privilégio, essa grandeza de ser mulher, ela vem acompanhada também com uma grande responsabilidade. Nós temos um papel no mundo, nós temos uma vocação no mundo, nós viemos aqui para cumprir esta missão. E a gente precisa ter responsabilidade sobre isso. Outra referência muito rica que passou por mim também foi a Carta Apostólica de São João Paulo II, onde ele fala explicitamente sobre a dignidade da vocação da mulher. Um livretinho, né, uma carta muito útil, está disponível na internet para quem quiser ler, necessária, um documento da igreja riquíssimo, onde ali a gente tem uma excelente referência do que Deus espera de nós enquanto mulheres, enquanto filhas, enquanto mães, enquanto pessoa, enquanto mulher. Então, essas foram algumas referências que chegaram até mim de uma certa forma e que eu não pude ignorar e que eu atentei para isso, né? Como que uma lógica, como que se as coisas fossem fazendo sentido na cabeça, comecei a ligar os pontos e falei assim, é isso.
Eu não posso guardar isso só para mim. Então a mulher, ela tem uma vocação própria. E vocação vem de vocare, chamado, ao que Deus nos chama. Então toda mulher tem uma vocação. Primeiro, a nossa vocação universal é a vocação da santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Primeiro ponto, todo ser humano é chamado à santidade. Mas nós, enquanto mulheres, temos a nossa vocação. A vocação que vem da nossa natureza feminina mesmo. E a vocação primordial da mulher, segundo essas referências que eu citei, é dar a vida. Olha que lindo. Se fosse assim, não teríamos um útero. E, ao contrário do que Simone de Beauvoir falou em seu livro, se não me engano, O Segundo Sexo, se não me engano, no qual ela chama a mulher de parideira. Né? A mulher é um útero ambulante. A mulher é uma parideira e ela só serve para isso. Né? Então, ao contrário do que dizia a Simone, essas referências que eu trouxe para vocês falam o seguinte: a mulher, ela é responsável por dar a vida. Não seria possível uma sociedade sem mulher, porque é através da mulher que a vida continua. É através da mulher que Deus continua a sua criação, né? Porque Deus cria a alma no útero da mulher. Mas é a mulher, por causa do seu órgão, por causa do útero, é que faz a gestação daquele embrião, daquela nova vida, daquela nova alma. É a mulher que sustenta essa criança dando de mamar. É a mulher que forma, que ensina, que educa essa criança. Então é essa mulher, nós, mulheres, nós somos chamadas a dar a vida. E quando a Edith Stein, ou então a Alice von Hildebrand, ela vai falar, a mulher dá a vida, não pense que é só a vida biológica. Muito pelo contrário. A mulher, naturalmente, ela tem dentro de si essa vocação maternal, seja para filhos biológicos, seja mesmo de uma vocação maternal, na qual você vai olhar para algumas situações e vai querer cuidar, e vai querer amparar, e vai querer acolher. A mulher, ela pega uma receita e transforma aquilo ali num alimento. A mulher pega uma casa de 4 paredes e transforma aquilo ali num lar. É próprio da mulher transformar. Então, você pode me falar assim, eu não tenho filhos, eu não posso ter filhos, eu não quero ter filhos, mas você tem uma vocação feminina. Assim como as religiosas, as freiras, elas são vocacionadas ao mundo religioso, mas elas têm também a sua vocação maternal. Ela tem as suas filhas espirituais. Elas têm o cuidado de cuidar, de formar, de ensinar, de gestar de outras maneiras. Mas aquilo está dentro de cada uma de nós, tendo filhos biológicos ou não. A mulher, ela vem ao mundo para dar a vida. E eu espero que você tenha entendido isso. Nós, mulheres, somos essenciais para a humanidade. Somos essenciais para darmos continuidade ao gênero humano. Imagine um mundo sem a mulher. Imagine um mundo sem a doçura da mulher, o aconchego da mulher, o carinho da mulher. Imagine um mundo sem a inteligência da mulher. Seria um mundo, com certeza, mais difícil de viver. Agora, sabendo, de certa forma, qual é o nosso papel no mundo, imagine as mulheres hoje em dia como estão. Machucadas, perdidas, completamente transtornadas, estão cada vez mais imaturas, sem referências, paralisadas. Então, o meu objetivo aqui é basicamente abordar todas as áreas da vida da mulher necessárias para que ela amadureça. Vida profissional, vida espiritual, vida de relacionamento, a vida amorosa, principalmente, porque nas relações, é nas relações que a gente se conhece, é nas relações que a gente se transforma. Nós somos seres sociáveis. Por isso a gente precisa aprender a se relacionar melhor, tanto com nós mesmos, quanto com outras pessoas.
E eu venho criando vídeos aqui justamente nesse sentido de amparar, de orientar e de direcionar as mulheres. Foi de todos esses pontos que eu fui ligando que nasceu essa necessidade de falar para mulheres. Não porque eu já sou uma mulher pronta e longe disso. Estou me aperfeiçoando e, inclusive, cada vídeo que eu gravo, quem escuta primeiro sou eu. Quem aprende primeiro sou eu. Todo vídeo que eu gravo aqui serve primeiro para mim. Podem ter certeza disso. Mas, como eu consegui ligar esses pontos e pensei na importância disso, eu não me senti bem em guardar isso só para mim. Acredito que isso possa ser muito útil na vida de muitas de vocês. A mulher, ela é tão importante que quando ela se organiza por dentro, as coisas ao redor dela também se organizam. Sabe? A mulher que ela está bem consigo mesma, ela vai deixar o ambiente agradável. Ela vai aproximar as pessoas dela. Ela vai ser cada vez mais benquista. Pode ter certeza disso. Por fim, eu queria que você entendesse que a missão da mulher é grandiosa. E por ser tão grandiosa, grande também é a nossa responsabilidade. É urgente que nós busquemos sempre melhorar. É urgente que a gente busque atingir a nossa missão, fazer valer o que a gente veio. Eu sempre falo no meu Instagram, Deus não te criou para tão pouco. Deus não te criou para tão pouco. Por isso, já há algum tempo, eu venho fazendo esse trabalho com as mulheres. E o meu objetivo é fazer com que você, que é mulher, volte para o seu eixo. Eu quero aqui que você entenda que você tem um eixo feminino, você tem uma vocação de mulher, você tem uma missão dada por Deus. E eu quero te ajudar a voltar para esse eixo, da qual você esqueceu que existe e se desvinculou. Se você chegou até aqui, eu espero que você entenda que você não veio ao mundo para fingir ser quem você não é. O que você precisa é de direção, de orientação para voltar para o eixo. E, no que eu puder te ajudar, estarei aqui disponível. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e me fala o que você gostaria que eu falasse para você nos próximos vídeos, que eu vou começar a gravar vídeos específicos sobre a demanda de vocês. Me fala aqui a sua maior dúvida, que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Espero que você fique bem e sejam muito bem-vindos a este canal.